A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia Sagrada tem dito a respeito da educação que nós, como pais, devemos dar aos nossos filhos, que todos os pais devem dar aos seus filhos. A Bíblia Sagrada tem estimulado a cada um de nós a darmos uma educação espiritual aos nossos filhos, a mostrarmos o Evangelho, os ensinamentos do Cristo aos nossos filhos, a moldarmos as suas condutas desde criança, a aprimorarmos as boas virtudes de Deus no caráter da criança, no coração e na mente da criança. Mas a grande questão é, os pais estão preocupados com o evangelho no lar? Os pais estão preocupados em trazer a palavra de Deus para dentro de casa? Os pais estão realmente se importando em sentarem-se à mesa junto com seus filhos, ou mesmo dentro da sala, de estar e ali compartilhar um trecho da Bíblia Sagrada, ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aos seus filhos? Não, porque nem mesmo os pais têm tido esse interesse. E o resultado disso tudo, o resultado dessa negligência espiritual com relação aos seus filhos, tem sido vista dentro das escolas, na sociedade, em todos os lugares, tendo seus filhos atitudes violentas com relação aos professores, tendo seus filhos atitudes de desrespeito com relação aos mais velhos, e são atitudes como reflexo da educação que receberam dentro do próprio lar. Ou será que Deus, ele constituiu a família, pai e mãe, e que pudessem gerar um filho tão pequenino, né, na barriga da mãe, e serem educados, criados pelos pais ali? Será que Deus fez todo esse processo por acaso? Será que isso não é um indicativo de que, se Deus ele deu um filho para nós somos responsáveis pela educação espiritual desse filho? Será que nós não somos responsáveis por aquilo que nós colocamos dentro do coração deles, em termos de impiedade ou em termos de cristianismo? Claro que nós somos responsáveis e responderemos ainda diante de Deus. Eu tenho plena consciência disso. Logicamente que é perfeitamente possível, vou abrir um parênteses aqui, é perfeitamente possível que um pai e uma mãe tenham feito tudo que lhe foi possível fazer pelo seu filho quanto à educação cristã, e ainda assim esse filho descambar para o lado das trevas, descambar pelos descaminhos do mundo, causando desgosto aos pais. Mas daí vai se cumprir aquele versículo da Bíblia Sagrada: ensine a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Não se desviará não no sentido que não possa se afastar de Deus, mas amanhã este mesmo menino, cuja semente do evangelho está dentro da mente e do coração dele, um dia voltará para a presença de Deus. Um dia retornará, porque ele já conhece o caminho de Deus, a semente foi implantada no coração dele. E aquelas crianças cujo coração nunca foi plantada a semente de Deus, nunca foi plantado os ensinamentos de Cristo? Como será o futuro desses jovens e futuramente ainda desses adultos? Como será a vida dessas pessoas amanhã? Pessoas que não se importaram com a boa moral, com o caráter, com uma conduta sadia, espiritualmente falando, diante de Deus. Mas vamos lá, aqui estarei mostrando nesse vídeo coisas não muito agradáveis de se ver, mas que têm sido retrato, que têm retratado a educação que muitas crianças têm recebido dentro do próprio lar. Vamos primeiramente à Bíblia Sagrada para entendermos o que a Bíblia fala a respeito da nossa responsabilidade com relação à educação espiritual dos nossos filhos. Aqui em Provérbios capítulo 13, versículo 24 fala: o que retém, o que é reter, segurar, impedir, o que retém a sua vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Vara aqui não está querendo dizer a vara de goiabeira, vara disso ou daquela árvore, embora isso seja também muito útil dentro do lar. Mas vara aqui, quando a Bíblia fala vara, está se referindo à educação, à disciplina com que nós temos que ensinar aos nossos filhos. E também aqui no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 29, tem 2 versículos que eu quero ler com vocês. Aqui no versículo 15 fala: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. E no versículo 17 fala: castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Então veja que eu citei aqui apenas 3 versículos, mas a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse está cheio de ensinamentos com relação à educação familiar, não só dos nossos filhos, mas a nossa própria também.
Então basta ter interesse, basta o ser humano ter interesse, coisa que não está, não, perdão, coisa que não está havendo no meio da sociedade. As pessoas não se interessam mais pelo evangelho. As pessoas estão correndo longe da Bíblia Sagrada e com várias justificativas furadas. E o resultado a gente tem visto aí dia após dia. A Bíblia, como disse o grande evangelista Billy Graham, evangelista norte-americano, ele falou: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Querendo ele dizer que a Bíblia nunca perde a sua atualidade, ele nunca perde, está sempre atual, mais atual que o jornal até mesmo que vai sair amanhã. Olha que coisa interessante, é uma verdade, porque os fatos estão aí, comprovando a veracidade da Bíblia. Tudo aquilo que a Bíblia Sagrada ensinou e tem ensinado, a vida tem comprovado dia após dia pelas próprias atitudes humanas, de seres humanos descomprometidos com a verdade de Deus. Bom, vamos a alguns fatos tristes que eu vi na internet esses últimos tempos. Aqui tem uma nota que eu achei na internet, uma nota não, uma publicação que em São Paulo, esse fato aconteceu em São Paulo, um aluno de 14 anos, ele enviou nudes para sua professora, um menino de 14 anos enviou nudes, tirou fotos, né, de nudes enviando para sua professora, e a mãe deste aluno foi chamado, logicamente. Olha, a professora chega e fala assim: olha, seu filho, olha o que seu filho enviou para mim, enviou nudes para mim. E o que a mãe disse? Qual foi a reação dessa mãe? O que essa mãe fez? Será que ela corrigiu o seu filho? Será que ela repreendeu o seu filho por aquela atitude tão vergonhosa? Uma atitude tão baixa? O que aquela mãe fez? O que você acha que aquela mãe fez? Não fez nada disso. Ao invés de repreender o seu filho, ao invés de corrigir e disciplinar o seu filho, ela disse: mas você é também, né? Você é bonita demais para ser professora. Você é bonita demais para ser professora. Ou seja, o foco da mãe estava na professora. A mãe estava culpando praticamente a professora por ser bonita demais e que seu filho, sem resistir, lhe mandou nudes. E não passou disso. Olha a educação que os pais têm dado aos seus filhos. Olha a educação que os pais têm dado aos seus filhos. Agora, eu vi também aqui um professor, ele é chamado na internet, tem um canal chamado Velho Professor. É um professor onde fala ali que viralizou ao falar sobre a dificuldade de trabalhar com o ensino médio nos dias atuais. Eu vou ler para vocês aqui o que ele colocou, embora eu vou estar deixando aqui no vídeo, vou estar deixando aqui essa publicação. Mas dá uma olhada, uma publicação que ele postou no dia 21 de março de 2025, agora, né? Aqui fala assim: nunca trabalhei com turmas do ensino médio tão decadentes. Esse é o pior ano em 30 de magistério que eu tenho. Ou seja, em 30 anos de magistério, ele considera esse o pior ano. São analfabetos funcionais, idiotizados, desrespeitosos, cheios de opiniões que são incapazes de articular, inconsequentes, egotistas, que é a mesma coisa que egoístas, mas assim tem uma certa diferença. Egotistas e licenciosos, para não piorar ainda. Olha o relato desse velho professor, como ele descreveu os jovens do ensino médio, os alunos do ensino médio, alunos idiotizados, incapazes de formular opiniões sensatas, de articular opiniões sensatas, desrespeitosos, analfabetos funcionais, inconsequências, egotistas, licenciosos, para não piorar mais ainda os termos que ele poderia usar aqui. Concordo plenamente com ele, a maioria se encontra nesse estado, e coitado dos professores que têm que lidar com esse tipo de aluno. Tem muitos professores que estão abandonando a carreira devido ao seu psicológico estar tão adoentado. Não aguentam mais as salas de aula. Professores que não conseguem nem dar aula direito devido ao comportamento, para não dizer o péssimo comportamento desses alunos que não tiveram a mínima educação dentro do lar. O lar, quando falta educação, quando falta espiritualidade, baseado nos ensinamentos de Cristo, se torna um lugar como fábrica de delinquentes. Não esqueça disso.
E é o que a sociedade tem mostrado. Você duvida disso que eu estou falando? Vamos para o último caso, que é a capa deste vídeo aqui. Uma professora é espancada por familiares de um aluno, após reclamar do comportamento da criança. Está aí na capa as fotos, estarei mostrando aqui agora as fotos, quando ela foi fazer o exame de corpo de delito. Você pode ver através das próprias fotos aqui, os hematomas no braço, nas costas. Essa professora, ela é idosa, ela tem 65 anos. Ela dava reforço escolar na casa dela com outras crianças. E no meio dessas crianças tinha uma de 7 anos, em que ela foi cobrar a tarefa. Sabe o que essa criança fez? Deu um tapa na cara dessa professora. Deu um tapa na cara dessa professora, além de, nas aulas anteriores, estar sempre chamando a professora de chata. O mau comportamento dessa criança era gritante com essa professora. E no final, essa professora acabou levando um tapa na cara dessa criança por cobrar a tarefa. O que aconteceu? Sabe-se lá o que essa criança falou para a sua mãe, que é casada com um homem, é o padrasto dele. Sabe-se lá a forma como essa criança falou para os seus pais ali, no caso para a mãe. A mãe e o padrasto foram até a casa dessa professora de 65 anos e começou então, não só a mãe como o padrasto, a agredi-la fisicamente na frente das outras crianças que estavam à mesa recebendo reforço escolar. Começaram a chutá-la, começaram a espancá-la, puxar o seu cabelo, dar soco nessa professora, ela caiu no chão. Ele levou uma arma, parecendo um revólver, onde ela se desesperou achando que ela ia morrer ali, mas era um revólver desses que a polícia usa para dar choque nas pessoas. E essa mulher, ela ficou totalmente traumatizada, essa professora ficou totalmente traumatizada. Eu fico imaginando também os aluninhos que estavam junto com ela, que também na matéria fala que as crianças falaram para eles, olha, ela não falou nada, ela não fez nada. Muito pelo contrário, ela recebeu um tapa na cara do outro aluno. Mas não adiantou nada. A sessão de espancamento foi grande ali. E o que mais me deixa indignado com relação a isso é que esse caso na polícia está sendo seguido de forma sigilosa. Quer dizer, parece que não querem mostrar a cara desses pais delinquentes, não querem mostrar a cara desses pais irresponsáveis que não dão educação para os seus filhos. Que tipo de filho que eles estão criando? Então está aqui para vocês. Este é o retrato da sociedade que nós temos vivido hoje. Isso para não falar dos inúmeros outros casos de professores que têm sido hostilizados em sala de aula, que nem é divulgado por aí. Sem falar no número de professores que têm se afastado, pedido afastamento médico, porque não aguentam mais entrar em sala de aula. Culpa de quem tudo isso? Culpa dos pais e culpa do Estado também, que ao invés de apoiar os professores, ao invés de exigir educação dos pais, fica com esses assuntinhos psicológicos aí, querendo passar a mão na cabeça dos filhos. Quando, na verdade, a Bíblia ensina que os filhos deveriam e devem, e os pais têm que corrigir os filhos. Os filhos devem ser corrigidos, sim, têm que ser disciplinados. Eu sou do tempo em que um aluno respeitava o professor. Hoje em dia o professor tem medo de entrar dentro da sala de aula. Mas está aí, como eu falei para vocês, esse é o retrato da sociedade. Existe um ditado antigo que fala que o fruto não cai longe da árvore. E é verdade, os filhos mostram o resultado direto da educação que tem recebido dentro de casa. Então, enquanto a Bíblia Sagrada não for levada a sério, enquanto esses pais não começarem o ajuste dentro deles mesmos, a começar deles mesmos, não vai haver esperança para a sociedade. É daí para pior, infelizmente. Fiquem com Deus.